Olá, pessoal! Chegamos para mais uma edição do podcast Dando a Letra. Vamos levar até você muitas curiosidades, estatísticas de diversas histórias do futebol feminino pelo Brasil e pelo mundo. Eu sou Isabel Piccoli e aqui comigo Valéria Sensi. Olá, Val! Olá, Isa! Olá para todos que estão nos acompanhando. Hoje nós vamos falar sobre como fica o futebol feminino em meio à pandemia do Covid-19. Fique com a gente, o Dando a Letra está no ar. Em meio à pandemia do coronavírus, o mundo do futebol discute quais medidas precisam ser tomadas para amenizar as perdas financeiras neste tempo em que os campeonatos estão suspensos. Desde 20 de março, jogadores representados por sindicatos regionais de atletas e pela Federação Nacional de Atletas Profissionais de Futebol, os clubes e a CBF estão debatendo os rumos do futebol diante da Covid-19, mas pouco foi o espaço de fala das mulheres. Sendo assim, Isa, como fica o futebol feminino? Bem, Val, já se falou em reduzir salários dos jogadores e dar férias coletivas para eles. As mulheres não participaram da discussão, mas algumas delas já estão cumprindo a decisão tomada por eles, conforme informações divulgadas pela página das Gibradoras no Instagram. Clubes, jogadores e CBF entenderam que antecipar as férias seria uma solução interessante para o problema, e alguns times já anunciaram a medida, aplicada a equipes masculinas e femininas. No contexto do futebol masculino, atletas da primeira divisão recebem salários de dezenas, centenas de milhares de reais, até mesmo milhões. No feminino, a elite delas recebe em média de 1 a 3 salários mínimos. As jogadoras que ganham mais chegam no máximo a 10 ou 15 mil reais por mês. Mas com tantas diferenças, as regras devem ser aplicadas da mesma forma, Val? Entre os 52 times das séries A1 e A2, só 20 são profissionais com carteira assinada, ou seja, boa parte delas não estão amparadas por lei trabalhista. Alguns clubes, em especial os que não têm CLT, já falaram em redução salarial para as jogadoras por conta das perdas de patrocínio e renda durante essa parada. Outros ainda dizem que vão aguardar as definições da CBF sobre quando o campeonato pode voltar. Para tentar remediar a situação, no último dia 7, a CBF anunciou a doação de 19 milhões de reais para o que chamou de base da pirâmide do futebol nacional, para ajudar a combater a crise financeira. Serão beneficiados os clubes da Série C e D do Campeonato Brasileiro e as equipes das séries A1 e A2 do Brasileirão de Futebol Feminino. Os 140 clubes que receberão um auxílio financeiro direto do valor equivalente a 2 vezes a folha salarial média das atletas de cada uma das divisões. Em comunicado, a CBF informou que o objetivo é colaborar para que esses clubes possam cumprir seus compromissos com as jogadoras e jogadores durante o período da paralisação do futebol. A entidade também decidiu doar para cada uma das federações estaduais o valor de 120 mil reais. Para o presidente da CBF, Rogério Caboclo, abre aspas, vivemos um momento inédito de crise mundial, cuja extensão e consequências ainda não podem ser calculadas. É necessário, portanto, agir com critério e responsabilidade. O nosso objetivo com essas novas medidas é fornecer um auxílio direto e imediato, mas além disso, temos que seguir trabalhando para assegurar a retomada do futebol brasileiro no menor prazo possível, quando as atividades puderem ser normalizadas. Fecha aspas, afirmou. Os recursos serão destinados da seguinte forma: para os 68 clubes da Série D, o auxílio individual será de 120 mil reais, num total de 8,16 milhões de reais. Já para os 20 clubes da Série C, o auxílio individual será de 200 mil reais, num total de 4 milhões de reais. Os 16 clubes da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino irão receber o auxílio individual de 120 mil reais, somando ao todo dá 1.092.000 reais.
Na Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino, são 36 clubes que receberão o auxílio por clube de R$50 mil, que isso totalizam R$1.800.000. Para as 27 federações serão destinados R$120 mil por entidade, num total de 3,24 milhões. Antes da doação aos clubes, a CBF já havia anunciado outras medidas de socorro. A isenção por tempo indeterminado aos clubes das taxas de registro e transferência de atletas, que deve gerar aos clubes uma economia em torno de R$4 milhões nos primeiros 3 meses de aplicação. O adiantamento de uma parcela de R$600 mil para os clubes da Série B do Campeonato Brasileiro referentes aos direitos de TV da competição, adiantamento de uma taxa de arbitragem no valor total de R$900 mil. As doações da CBF foram uma resposta à solicitação feita por clubes da Série C desde a semana passada. Sem recursos de bilheteria, programas de sócio-torcedor e outras fontes de renda, as equipes informaram à entidade que não tinham como se manter por conta própria durante a pandemia. Entre doações, isenções e adiantamentos de pagamentos, o valor destinado pela CBF aos clubes e federações chegou a cerca de R$36 milhões. Segundo o último balanço financeiro da entidade, a CBF fechou 2019 com uma receita total de R$957 milhões, com superávit de R$190 milhões. Mesmo com essa ajuda de custos, seguimos de olho em como ficam as nossas equipes do futebol feminino. A nossa preocupação com a qualidade e profissionalismo do futebol feminino seguem, e é assim que a gente chega ao fim de mais um Dando a Letra. Nós nos encontramos no próximo episódio. Lembrando que você também pode conferir tudo sobre o futebol feminino no site jogandocomelas.com.br ou nas redes sociais do Jogando com Elas. Lembrando que nós seguimos com o Dando a Letra neste período de quarentena todas as segundas-feiras. E vale lembrar que aos domingos, às quartas e às sextas, no Instagram do Jogando com Elas tem o Jogando com Elas em Casa, uma live com muito conteúdo para você. E não esqueça, lave bem as mãos e, se possível, fique em casa. Até a próxima! Cuide de você e de quem está perto de você. Fique em casa! Até mais, pessoal! Boa semana a todos! As informações utilizadas para a produção do podcast Dando a Letra pertencem aos sites CBF, Veja e Blog Vibradoras.